Operação Calvário. A nossa equipe acompanhou a movimentação da Polícia Federal, que cumpriu mandado de busca e apreensão na sede do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Considerado uma das maiores operações do Estado, envolvendo 350 policiais, dezenas de mandados de busca e apreensão e várias pessoas com mandado de prisão. Acompanhe. Um dos alvos da operação foi a sede do governo do estado, o Palácio da Redenção, localizado aqui no centro de João Pessoa. A operação Juízo Final investiga desvio de recursos públicos na ordem de 134 milhões de reais de contratos com a saúde do estado. Deste montante, cerca de 120 milhões teriam sido utilizados em campanhas eleitorais nos anos de 2010, 2014 e 2018. Policiais federais, procuradores da República e auditores da Controladoria Geral da União deram cumprimento aos mandados nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiânia e Paraná. Os investigados irão responder por organização criminosa, fraude em licitação e corrupção passiva e ativa. Olha, ontem pela manhã, a nossa equipe acompanhou o desdobramento da Operação Calvário. Faltavam 5 minutos para as 6 quando nós anunciamos aqui a operação. Você vai acompanhar agora o que foi captado com as lentes do Sistema Arapuã de Comunicação e os nossos repórteres desta operação realizada ontem na Paraíba. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi alvo de mandado de prisão. Foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. Além de Ricardo, são alvos dos mandados de prisão preventiva o ex-secretário Waldson de Souza, Gilberto Carneiro, Cláudia Veras, Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, a ex-prefeita do Conde Márcia Lucena, a deputada estadual Estela Bezerra, entre outros. No que tange a deputada Cida Ramos, foi tão somente um mandado de busca e apreensão estritamente ao endereço residencial, no qual foi cumprido integralmente pela equipe da Polícia Federal, no qual eu acompanhei. Foram colhidos alguns documentos, no qual serão trazidos para cá para ser feita a análise. A deputada está muito tranquila, né, no que tange a essa fase da operação, e tantas e quantas vezes ela for solicitada, ela irá colaborar com a justiça, até porque ela não tem nada a esconder. A operação apura desvio de recursos calculados em mais de 134 milhões de reais. Trechos das interceptações telefônicas contidas na decisão proferida pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida comprometeram o ex-governador. O ex-gestor, em diálogo com o empresário Daniel Gomes da Silva, da Cruz Vermelha Brasileira, foi flagrado com questionamento sobre os repassos de dinheiro para agentes públicos do Estado. A Operação Calvário foi desencadeada em dezembro de 2018, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa infiltrada na Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul, além de outros órgãos governamentais. A operação teve 7 fases, contando com essa, deflagrada nas primeiras horas dessa terça-feira e denominada de Juízo Final, resultando na prisão de servidores e ex-servidores de alto escalão na estrutura do ex-governo da Paraíba. Tudo teve início com a prisão do ex-assessor da Secretaria de Administração da Paraíba, Leandro Nunes. De acordo com as investigações, Leandro foi flagrado recebendo um repasse de dinheiro dentro de uma caixa de vinho. As investigações tiveram andamento, até chegar na ex-secretária de Administração do Estado, que foi presa suspeita de receber propina paga pela Cruz Vermelha, que administrava o Hospital de Trauma de João Pessoa. A ex-secretária Livânia Farias teria recebido por mês propina na ordem de R$80 mil paga pela Cruz Vermelha. O secretário executivo de Turismo, Ivan Buriti, foi preso na 5ª fase da operação, apontado como recebedor de propinas, em delação premiada feita pelo ex-assessor da Secretaria de Administração do Estado, Leandro Nunes. A influência dele ocorreria tanto em contratos da saúde quanto na educação. Alessia Trindade, secretário de Educação do Estado, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Olha, é uma situação muito delicada. Os presos da operação, da 7ª fase da Operação Calvário, foram encaminhados para a Central de Polícia, lá no bairro do Gás. Acompanhe.
Dos 13 presos, 9 encontram-se aqui na carceragem da Central de Polícia, que foram presos pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira. Alguns parentes vieram aqui, tiveram acesso à carceragem. Alguns advogados também estiveram aqui, conversaram com os presos. Algumas roupas, lençóis e colchões também foram trazidos aqui para a carceragem da Central de Polícia. Sendo que a Estela e a prefeita do município de Conde estão dividindo uma cela. Elas duas estão em uma cela só. O restante dos presos estão cada um em uma cela. A cela é 2x2, não tem água gelada, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, são presos comuns. E as audiências de custódias está sendo marcada para as 10 da manhã dessa quarta-feira, mas ainda não foi trazido para a imprensa aonde vai ser feito essas audiências desses presos que foram recolhidos pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira. Portanto, eles permanecem aqui no interior da carceragem da Central de Polícia. Olha, o governador João Azevedo exonerou a ex-secretária de Saúde do Estado, Cláudia Veras, o ex-presidente estadual do PSB, Edivaldo Rosas, ambos alvos da Operação Juízo Final do GAECO e da Polícia Federal. Cláudia Veras deixa a Secretaria Executiva do Desenvolvimento e da Articulação Municipal após ser presa preventivamente. Já Edivaldo Rosas deixa a Secretaria de Governo, também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Então, os dois estão exonerados do governo do estado. Vamos entender como funcionava, segundo a justiça, o esquema criminoso. Ricardo Coutinho, ex-governador, responsável pela arrecadação da propina e divisão dos recursos. Estela Bezerra, deputada estadual, responsável pelas articulações das atividades sociais. Cida Ramos, deputada estadual, escolhida para cuidar dos interesses da organização dos poderes executivos e legislativos. Márcia Lucena, prefeita da cidade de Conde, responsável pelas fraudes do setor da educação. Já a ex-secretária Livânia Farias, ela era da administração e responsável pela arrecadação de propina para campanhas eleitorais. Valtzo de Souza, ex-secretário de Planejamento, fazia parte da fraude de licitações e recursos para a saúde. Gilberto Carneiro, ex-procurador-geral do Estado, facilitador do processo de desvio de recursos públicos. José Edivaldo Rosas, ex-presidente estadual do PSB, ele era responsável pela integração dos agentes políticos. Cláudia Veras, que foi exonerada hoje, ex-secretária de Saúde à época, facilitadora dos desvios dos recursos públicos da Secretaria de Saúde. Ivan Buriti, que deixou a prisão na semana passada, ex-secretário de Turismo, era o articulador do processo de propina na educação. O ex-governador Ricardo Coutinho publicou uma nota no Instagram onde se diz surpreendido com o pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça na 7ª fase da Operação Calvário. Na nota, o ex-gestor confirma que está em viagem de férias, mas devido aos fatos vai antecipar o retorno, onde vai se colocar à inteira disposição da Justiça brasileira para que possa lutar e provar a sua inocência. Olha, essa operação ontem, desencadeada ontem, era uma operação que muitos esperavam. Pela delação dos envolvidos, do Ivan Buriti, do próprio Leandro, da ex-secretária Livânia Farias, se esperava. Agora, não de tamanha proporção. Se esperava de algumas pessoas envolvidas de forma direta, mas não com a intensidade e o volume de pessoas envolvidas numa situação como essa. Ontem foram cumpridos mandados de prisão aqui na Paraíba e em outros estados. Uma operação que não tenho dúvidas que é uma das maiores já vista
em todo o estado da Paraíba, porque chama a atenção pelo volume financeiro que o Ministério Público está investigando, com o apoio da Justiça, com o apoio da própria Polícia Federal, e vale salientar que novos desdobramentos possam ter nesta operação, porque os que foram presos ontem vão poder falar, eles vão colaborar com a Justiça. Então, tudo isso requer uma atenção. O que é que o ex-governador vai falar sobre o assunto, né, Ricardo Coutinho? O que é que as pessoas ligadas, por exemplo, o irmão do governador, deve esclarecer para a Justiça? Então, as pessoas que foram citadas, o próprio Gilberto Carneiro, o Valdo Souza, todos eles terão direito a, na Justiça, mostrar o que aconteceu. Enfim, vai ter novos desdobramentos. Isso começou praticamente agora. Eu acho que o grosso começou agora, porque eles devem falar. Se eles sabem de alguma coisa, vai também fazer as delações que forem necessárias. Então, vem mais capítulos por aí. Não vai ficar apenas nessa operação juízo final. Se for agora, vai vir a do fim do mundo, né? Olha, citado na Operação Calvário, o advogado Francisco das Chagas Ferreira, ele mandou uma nota para esclarecer os fatos. Com relação à medida cautelar decretada, ele diz que está tranquilo quanto aos indícios, pois jamais cometeu qualquer conduta ilícita, nunca recebeu um centavo e não tinha sido pela prestação dos serviços, com exceção. Nunca foi sócio oculto de ninguém. O patrimônio é totalmente compatível com as rendas, o que comprovou que a tranquilidade que já está em todas as declarações de imposto de renda, todas as vezes que recebeu honorários, foi decorrente de intenso trabalho. Confessou que está surpreso, mas acredita que a Justiça e o Ministério Público fazem um trabalho correto de investigar isso. Se apresentará com tranquilidade e com a certeza de que provará a total inocência. Essa é a posição do advogado. Olha, foram alvos também dos mandatos de busca e apreensão da 7ª fase da Operação Calvário da Polícia Federal 3 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. São eles: André Carlos Torre Pontes, nominando, e Arthur Cunha Lima, nominando Denise e Arthur Cunha Lima. Os policiais federais estiveram nos endereços dos 3 conselheiros para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Em nota, o Tribunal de Contas do Estado informou que só vai se manifestar na sessão de amanhã. O tribunal declarou também que todos os conselheiros citados vão ter a oportunidade de se pronunciar sobre o caso. Então, no caso de hoje, né, a sessão de hoje da Assembleia, aliás, do Tribunal de Contas. Então, os conselheiros devem se pronunciar hoje sobre este fato. Ok?